Fala pessoal, aqui é Yuri de Itaí, fundador da LeanVC e apresentador do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Jornada, inclusive, um episódio atrás do outro no nosso estúdio itinerante, com vários founders e investidores que vocês querem conhecer, mas como não tem tempo para falar com a gente pega eles no pulo e traz para o episódio. Hoje é um episódio especial com uma investidora, a Isabel Galera, a Bel, da Canary, e a história dela é bastante interessante. Vou começar o episódio rápido para a gente conseguir ter bastante tempo para conversa. Bel, super feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Yuri. Obrigado super prazer estar aqui no Web Summit, nesse palco itinerante. Legal, pois é. E é um super prazer aqui estar representando Canary nesse podcast. Eu queria falar, antes da gente falar da Canary, eu queria falar um pouquinho da Bel. Bel, eu sei que você trabalhou na Endeavor, sei que você tá na Canary bem desde o começo, assim, e antes da gente falar da Bel investidora, da Bel da Canary como estratégia, eu queria falar um pouquinho sobre você lá atrás e como é que você virou essa pessoa que você virou hoje. Você falou que fez graduação em engenharia, é isso? Isso. Engenharia civil, produção? Engenharia de produção. Engenharia de produção, Cabeça bem técnica, Sim. Cálculo, física 3, aquelas Sim. coisas bem... Né? Nem me lembre. E você sabia que era isso que você queria fazer, ou você escolheu esse curso meio que... Deixa eu ver o que vai ser legal. Como é que foi essa escolha da carreira que você teria no começo, teórica, vamos dizer assim? Poxa, Yuri, uma boa pergunta, tem que voltar lá atrás para endereçar isso. Na verdade, acho que a gente nunca sabe, tem tanta certeza o que a gente quer quando a gente tem 17 anos, né? Eu sou curitibana, eu venho de uma família até mais, digamos, de humanas. Meu pai é músico, minha mãe é acadêmica, arquiteta, historiadora. Então eu fui a primeira engenheira da família, a primeira pessoa a seguir o caminho de exatas, digamos assim. Pessoal de exatas. Pessoal de exatas. A galera de exatas fala isso, pessoal de humanas. Totalmente, bem cabeça engenheira. Mas, na verdade, eu escolhi engenharia por conta da facilidade com literalmente, matérias de exatas. Matemática, física e química sempre foram... eu sempre tive facilidade com essas matérias e eu gostava. E engenharia de produção, especificamente, era porque era o menos técnico das engenharias. A clássica resposta de produção. E, no fim, fiz faculdade tanto aqui no Brasil quanto um tempo no Canadá também. Morei em Toronto por um ano. E fui seguindo a carreira. Acho que não estava tudo escrito quando eu comecei lá atrás, mas agora a gente consegue conectar os pontos e fica um pouco mais fácil de detalhar a trajetória, né? Eu comecei a carreira em banco, daí fui para bens de consumo, então fui para o outro lado da mesa, o lado operador. Gostei bastante. E quando eu voltei do Canadá, voltei para o Brasil com uma ideia de se juntar ao universo empreendedor, que, na verdade, eu tive acesso no Canadá, não tinha tanto acesso em Curitiba, onde eu estudava. Acho que você estava me contando a sua história, né? Lá atrás, empreender não era necessariamente uma opção de carreira para todo mundo, o ecossistema empreendedor ainda estava muito incipiente, e quando eu entrei na faculdade em 2010, essa não era uma opção. Então eu tive acesso a esse universo quando eu estava no Canadá, que já era um ecossistema um pouquinho mais maduro, e quando eu voltei, eu me juntei a uma startup early stage lá em Curitiba mesmo, e tive uma experiência quase que tirar a empresa do papel, e foi muito legal. E daí fui direcionando minha carreira para isso, acabei na Endeavor, como você falou também, já em São Paulo, e da Endeavor eu fui para o Canary. Deixa eu voltar um pouquinho, então. Eu empreendi na faculdade ainda. Vai entender. E aí, essas coisas de startup não existiam. Minha faculdade é muito antes da sua, 20 anos antes da sua, provavelmente. E aí, eu tinha muitos amigos de engenharia de produção. E era realmente um cara bastante interessante para trabalhar, porque... Não sei se é porque o perfil da pessoa que escolhe é esse, ou se porque o engenheiro civil quer fazer engenharia civil, engenharia elétrica, e está focado naquela profissão. Mais técnico, né? Mas o engenheiro de produção, ele é muito versátil. Várias consultorias contratavam esses caras para meus amigos, e eu tinha um perfil financeiro muito forte, mais racional e técnico do que financeiro, mas que acabava que... Então eu conheço muitos engenheiros de produção que são bons founders e bons C-levels, vamos dizer assim. Então, você acha que essa formação sua ajudou um pouco nessa linha, então? Eu espero que sim. Agora é tarde demais. Né? Agora foi. Agora já estou na Canary. Então, quando você foi para o Canadá, foi que época? Quanto depois da graduação você foi para o Canadá? Fazer pós, que você falou que foi? Ou foi graduação? O que você fez no Canadá? Foi intercâmbio na graduação mesmo. Durante eu fiz a graduação. O undergrad lá. Eu fiz um ano em Toronto, na E quando Universidade você de Toronto. voltou? Eu voltei em 2014. 14, então. Então, na teoria, esse tempo que você empreendeu, vamos pegar essa estratégia empreendedora aí. Você virou empreendedora porque você queria experimentar e conhecer umas pessoas que estavam fazendo isso, ou você começou um projeto seu e catou um time e foi tocar? Não, na verdade eu me juntei a um time que já existia lá em Curitiba
e quase assim, quando eu me juntei, tinha o quê? Uns 10, 15 funcionários naquela empresa, então já era uma empresa, só que ainda tinha muita coisa para ser construída. Então, acho que meus projetos lá foram desde arrumar toda a área financeira, por exemplo, estruturar, arrumar a área financeira, tirar o modelo de negócio, validar o modelo de negócio do papel, captar com investidores. Então, foi um pouquinho de tudo, numa jornada aí que durou mais ou menos 1 ano e meio, se não me engano, eu entrei como estagiária nessa empresa e saí como investidora da empresa. Então, foi uma jornada super legal de tirar uma empresa do papel e entregar o filho, digamos assim. Mas você trabalhou com a Endeavor depois disso. Você era o que? Analista na Endeavor? O que você fazia na Endeavor quando você começou? Como é que te puxaram para a Endeavor? Na verdade, eu fui para a Endeavor já direcionando minha carreira para esse universo empreendedor. Você conhecia a Endeavor dessa época já? Você já conhecia a Endeavor de antes? Na verdade, eu fui de um programa de trainee antes, da Danone. Então, fiquei um tempo na área, na área financeira da Danone também. Eu sempre tive um pezinho em finanças. Eu me demiti no meio do programa de trainee e fui para a Endeavor. Então, a Endeavor já era pelo menos na minha visão na época, uma espécie de imersão no universo empreendedor, e foi de fato isso que aconteceu. Na Endeavor eu tinha o papel de ser, eu chamava gestora de contas, o meu cargo lá, e basicamente era um papel mais consultivo. Eu tinha por volta, acho que 6 ou 7 empresas no meu portfólio, empresas que já estavam, que a gente chama lá de scale-up, que são empresas que já estão em crescimento, já têm centenas de funcionários, já estão em outro patamar. E o meu objetivo ali era entrar na operação das empresas, entender quais eram os desafios de negócio e ajudar a superar esses desafios de negócio via a rede, as ferramentas que a Endeavor dava. Então, uma das empresas que eu atendia na Endeavor chamava Print, que foi uma empresa fundada pelo Mate e pelo Florian, 2 alemães que vieram para o Brasil e empreenderam na Print pela primeira vez. Esses 2 caras também foram fundadores da Loft depois, e antes disso do Canary. Então, foi assim que eu conheci 2 dos meus sócios hoje, e eles me puxaram para começar o Canary. Então, eu fui a primeira pessoa a se juntar ao time do Canary. Isso foi em 2018. O Canary já tinha 1 ano de operação, a gente começou em 2017. E daí, enfim, entrei no Canary e estou fazendo um pouquinho de tudo desde então. Então, hoje você é uma das sócias lá. Sim. E você está desde 2017, você disse? Desde 2018. O Canary começou em 2017. Tá. Bom, eu queria falar um pouquinho da Canary porque as pessoas confundem um pouco. Algumas pessoas no começo da Canary viu a Canary como um grupo de anjos, depois a Canary virou um fundo, não é? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse tipo de atividade, vamos dizer assim. Uhum. A gente tem os investidores anjos, são indivíduos atuando independentemente, de forma individual. A gente tem grupos de anjos, são anjos que se reúnem para fazer aportes maiores. Mas a Canary foi pensada para já ser um fundo desde o começo, é isso? Sim, sim. Como é que era a estratégia do Florian, do pessoal, quando começou era montar um fundo enquanto eles empreendiam? Como é que foi essa um empreendedor típico vai achar meio complicado. O cara tá tocando a Print, vou tocar a Loft e tô montando um fundo de investimento. E eu sei que eles são estrangeiros, vieram para o Brasil para tocar os negócios. Como é que era a ideia o projeto inicial do fundo? Claro, o Canary sempre teve a proposta de ser um fundo de venture capital, se posicionando como o primeiro cheque institucional. Então, lá na época que o Canary começou, isso 16, 17, que literalmente foi tirado do papel, você sabe muito bem isso, Yuri, o ecossistema do Brasil de venture capital não era muito maduro. E o Canary foi, na verdade, o primeiro fundo a institucionalizar esse primeiro cheque institucional. Então, antes do Canary, nenhum fundo era 100% focado no primeiro cheque institucional. Então, a proposta inicial foi literalmente profissionalizar e institucionalizar os primeiros aportes nas companhias. Que lá atrás, se a gente parar para pensar, tinha já um pool de investidores anjos, individuais ou com grupos, como você falou, mas os anjos, eles têm um cheque limitado, então podem aportar um valor ali com um teto relativamente baixo para as empresas que estão começando. Então a empresa não tem um runway, né, que a gente chama que é a pista de operação de muitos anos, depois de um aporte anjo. E tinham outros fundos focados no que a gente chama de série A, que já é um aporte para empresas que já têm o tal do Product Market Fit, já estão escalando e assim por diante. Então, a gente chamava de vale da morte essa lacuna entre o capital anjo e o Series A.
E foi aí que o Canary jogou desde os seus princípios. Então, a ideia sempre foi um fundo de VC focado nesse primeiro aporte institucional. No nosso primeiro fundo, que a gente levantou em 2017, a gente levantou um fundo de 45 milhões de dólares, investimos em 51 empresas durante 17 e 18, e um pouquinho de 19. Já em 19, a gente já começou a investir o nosso segundo fundo, que foi um fundo de 75 milhões de dólares, que é um fundo extremamente, um ótimo tamanho, digamos assim, para fundos nesse estágio de maturidade. No Brasil, principalmente. Principalmente no Brasil. Então, o Canary já começou dolarizado, já começou com uma base de investidores institucionais, os nossos LPs, né, que são os nossos investidores. E em 2021, a gente já começou a investir o nosso terceiro fundo, que é um fundo de 110 de dólar, que é o fundo que a gente está investindo no momento. Então, o Canary sempre foi uma instituição com o propósito de ser o primeiro cheque institucional em startups na América Latina. A gente começou mais focado em Brasil. Hoje a gente já tem 20% do nosso portfólio na América Latina, fora Brasil. E quando você fala o primeiro cheque, eu espero que quando esse empreendedor for captar a primeira vez, eu quero estar com ele. Uhum. De cara, isso já garante para vocês tenham o maior ganho possível, porque você está colocando dinheiro mais no começo possível e vai estar participando das próximas rodadas. E você tem um ticket size de quanto? Um tamanho médio de quê? De 1 milhão? $1,5 milhão de dólares, mais ou menos. Tá. E pelos valores que você comentou, vocês já passaram de R$1 bilhão de investimento já. Isso. Nos fundos captados até agora. Dos fundos captados, sim. Tá. E esse fundo vai durar mais quantos anos? Esse fundo atual que vocês estão agora já investindo todo? A gente ainda tem pista para investir. Vocês estão levantando um novo já, não? A gente vai começar, sim. Em 2024 ou 2025? 24. Então essa esteira tá funcionando. Tá funcionando. Quarto fundo. Isso. Então eu acho interessante. A Canary tem uma história engraçada porque ela não precisa fazer publicidade, não precisa aparecer. A Canary recebe o deal flow que ela precisa, no volume que ela precisa. Quase todo mundo conhece. E vocês têm uma rede de sócios que tem muita penetração no mercado. Uhum. Você comentou do Florian e do Mark que vieram de fora. Vieram para o Brasil para empreender com a Print, foi isso? Uhum. Então eles começaram a empreender com a Print, foi que época? 2011, mais ou menos. E aquilo que eu perguntei para você no começo, que eu queria que você explicasse melhor agora, é como é que o cara consegue ser founder de uma empresa, CEO, inclusive o Matt é co-CEO da Loft, né? E como é que esses caras conseguem tocar a empresa e ao mesmo tempo ter uma equipe que gerencia esse fundo? Que eu queria puxar isso, porque o empreendedor às vezes fala com o fundo e conversa com o analista e fala, tô conversando com o fundo tal, como é que é a estrutura que vocês têm para tratar esse deal flow, como é que é o seu hands-on com os caras que estão começando a falar com vocês, vocês distribuem esse deal flow internamente, vocês têm um pipe de entrada, como é que funciona a captação para vocês e que tipo de empresa vocês esperam receber quando tem um lead novo para investir? Vamos lá, você fez várias perguntas, eu sei. Eu vou tentar direcionar aqui. Primeira coisa, acho que da estrutura de governança que você perguntou, né? Como que uma pessoa consegue ser investidora, empreendedora e assim por diante. Quando o Canary começou, todo o nosso princípio, assim, a gente tinha bastante clareza e convicção, na verdade, que founders gostariam de falar com founders, não necessariamente com investidores, fundos especificamente. Então, toda a nossa estrutura, a gente tinha 3 pessoas no nosso quadro de fundadores do Canary, então 3 pessoas que fundaram o Canary, que eram empreendedores de tecnologia naquele momento. Então, o Matthew Florin e o Júlio, na época. Júlio Vasconcelos fundou o Peixe Urbano, o Matthew Florin que fundaram a Print e depois fundaram a Loft. E a gente tinha clareza de que essas pessoas, pela experiência que elas tiveram fundando, operando, escalando empresas, elas tinham uma expertise que muitos fundadores e fundadoras que estavam começando naquele momento queriam sugar o conhecimento, exatamente. Então, toda a nossa governança lá na época de fundar o Canary foi como que a gente consegue potencializar o que cada pessoa aqui tem de melhor. Então, o Matt e o Florin continuaram na Print num primeiro momento, depois continuaram na Loft. O Júlio continuou empreendendo naquela época também, ele estava em São Francisco fazendo uma empresa que chamava Prefer. E a gente montou um time no Canary. Então, o Matt, o Florin e o Júlio, eles quase que participavam como venture partners naquela época, que eram os empreendedores com os quais as pessoas que estavam começando negócios e buscando captação queriam falar. Então, a nossa estratégia no início foi potencializar a experiência de cada pessoa,
em prol do ecossistema empreendedor. Então, a gente queria ser um fundo diferente. E a gente conseguiu, na minha visão. Então, a gente montou um time no Canary, tem uma estrutura operacional muito forte, uma estrutura de gestão muito forte, uma estrutura de investimento muito forte. Mas a gente sugou muito da experiência empreendedora dos nossos próprios fundadores, o que sempre foi muito legal. E não só isso, Yuri, lá no começo a gente montou quase que um fundo paralelo, digamos assim, da nossa estrutura, só com empreendedores de empresas de tecnologia que já estavam mais avançadas. Então, os fundadores de Nubank, Quinto Andar, Creditas, 99 na época, Melios, enfim, vários dos fundadores das empresas que estavam prosperando naquele momento, que eram as empresas exemplos daquele momento, investiram no Canary também. Então, quase que a gente montou uma comunidade de empreendedores investindo, a gente sempre foi um fundo de empreendedor para empreendedor. E a gente se orgulha muito disso. Hoje o Canary evoluiu e bastante coisa, né, foi evoluindo, a gente foi aprendendo, desenvolvendo e tal. Mas hoje o Canary é visto como co-founder das empresas, o que é super legal. No começo a gente tinha um label de empreendedor para empreendedor, agora a gente é co-founder. As nossas investidas nos enxergam como co-founders. Então isso é muito legal, foi uma evolução também. Então, toda a nossa estrutura foi pensando em como a gente sobe a barra do ecossistema. Então, não sei se você lembra, mas a gente colocou o nosso term sheet, que é o contrato de investimento, no site. Todo empreendedor, até hoje, tem acesso. O term sheet é padrão. Pô, isso não era pensado naquela época. A gente começou a falar não para as empresas que vinham levantar capital, que também não era pensado na época. Vários dos investidores não diziam não, mantinham a opcionalidade. Então a gente começou a ser extremamente ágil no processo, extremamente respeitoso com os founders. Isso vem muito do nosso DNA de fundadores também. Então, a gente sempre quis ser um fundo que se posiciona de uma forma diferente e que age de uma forma diferente. E essa foi a marca que a gente construiu ao longo do tempo. Você fala, pô, agora Canary não precisa aparecer para receber deal. A verdade é que a construção de marca é ongoing, é constante e é muito genuína com o nosso DNA. Então, a gente é realmente muito respeitoso com os empreendedores que estão no mercado. Obviamente, né, a gente cresceu a ponto de ter aproveitado o tal do First Mover Advantage, que nesse mercado é importante. Então, como o Canary foi o primeiro nesse estágio, a gente aproveitou, né, do timing de ser o primeiro, da vantagem competitiva de ser o primeiro. Isso também nos dá uma certa vantagem de construção de marca. Mas nada está ganho, muito pelo contrário, o jogo está rolando ainda e a gente ainda está construindo a nossa marca. Eu te perguntei isso porque a impressão que eu tenho é que quem toca tudo lá é você. Então, é o que, olhando de fora, você tem essa experiência de operação, o networking da Endeavor, conhece os founders, trabalhou com o Sérgio da Creditas da Endeavor, com esse pessoal todo. Então, você meio que, pelo que você falou da sua experiência empreendedora, você resolve o que precisa, a impressão que eu tenho é que você é essa pessoa lá dentro, é isso mesmo? Eu comecei, tava eu e o Marcos na operação no começo, cada um fazia um pouquinho de tudo, literalmente. Acho que no começo do fundo, Yuri, eu sou engenheira, eu também fiz podcast na época, eu escrevi artigo de conteúdo, começava a contratar gente para as nossas investidas. Então, assim, fiz sim um pouquinho de tudo, mas hoje a gente tem um timaço dentro do Canary, a gente tem quase 20 pessoas, uma melhor que a outra em cada função. Então, na verdade, o Canary é um compilado de pessoas muito boas internamente e dos nossos founders. Então, os founders que a gente investe, as pessoas que a gente se associa, nos ajudam muito. Boa parte dos deals que a gente investe hoje, na verdade, vem até nós por conta das pessoas que a gente já investiu. Então, isso é muito legal ver esse ecossistema crescendo. Então, o Canary, na verdade, é uma combinação de muita gente mesmo. A gente é extremamente, que a gente chama de people-driven. Então, pessoas é o nosso maior ativo. E você pensa alguma coisa diferente para os próximos anos? Vocês estão planejando alguma coisa, além de manter toda a cadência dos fundos? Você falou sobre ter mais investimentos de fora do Brasil. Vocês pensam em abrir fundos em outras regiões ou vocês estão focados no que vocês estão fazendo hoje? A gente é bem focado, viu? Acho que, querendo ou não, é fácil você desfocar nesse universo, porque tem muita coisa legal acontecendo no mundo inteiro.
mas a gente é bem orientado, bem focado aqui a região. Então, o Canary, ele é um fundo regional, um fundo que só investe em América Latina. Querendo ou não, o nosso headquarter é no Brasil, a grande parte da nossa comunidade, dos founders que a gente investe, está no Brasil. Então, o Brasil é o nosso carro-chefe, sempre foi, e eu não vejo isso mudar, pelo menos no médio prazo. A gente investe sim em América Latina fora Brasil, na América Latina hispânica, mas acaba que é um processo de análise um pouco diferente. A gente não tem o reconhecimento de padrão que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem a comunidade tão estabelecida quanto a gente tem no Brasil, a gente não tem o conhecimento de mercado como a gente tem no Brasil. Então é um pouco mais, a diligência é um pouco diferente, então a gente acaba fazendo menos deals fora do Brasil. Mas em termos de estratégia, a gente, de novo, é extremamente disciplinado, a gente acha que o jogo não está ganho, então a gente vai manter nos próximos fundos, pelo menos até onde a gente tem visibilidade, manter a estratégia de ser o primeiro cheque institucional fazendo pre-seeds ou seeds em empresas aqui na América Latina, independente do setor. Então a gente não é orientado ou focado em indústrias específicas, a gente é muito mais orientado a pessoas do que a negócios em si. E vocês estão batendo quase 200 empresas investidas já, ou mais que isso já? Menos que isso, na verdade. A gente tem por volta de 130 empresas 130. Ativas hoje. Como é que é? Eu sei que vocês têm toda essa coisa de... Os founders da Canary, quem está na rede, são pessoas que estão disponíveis para esses founders, mas como é que é a gestão de portfólio de um fundo desse? Como é que você trabalha com quem já está investido? Como é que você acompanha isso? Uhum. Tem aquela coisa burocrática de, me manda suas métricas, etc. Ou vocês têm outro tipo de abordagem? Ser empresa é muita coisa. É bastante coisa. A gente aprendeu bastante também ao longo desses últimos 7 anos de operação do próprio Canary. E uma coisa que a gente percebeu primeiro, a gente precisa ajudar os fundadores e as fundadoras com pilares, junções estratégicas do negócio que a gente tem mais leverage do que eles de alguma forma. Porque não adianta a gente querer falar que, vamos te ajudar em, sei lá, estratégia de go-to-market, um negócio extremamente específico. A gente acredita que as pessoas que a gente investe manjam mais daquele mercado ou daquela indústria, daquele modelo, do que a gente. Então, a gente se estruturou internamente em pilares para ajudar as empresas que estão no nosso portfólio em questões que realmente a gente consegue mover o ponteiro para elas. E quais são elas? Primeira coisa, a construção de time. Quando uma empresa está começando, a empresa ainda não tem uma marca, não tem muito acesso a talentos, porque são 3 fundadores, 3 pessoas contratando para um sonho. Então, a gente, como Canary, consegue ter um fluxo de talentos de extrema qualidade que está afim, de pessoas que estão afim de comprar o risco do early stage, e a gente consegue rotear para as nossas investidas. Então, a gente ajuda muito em construção de time inicial, que move o ponteiro para qualquer empresa, principalmente no início da jornada. Outra coisa, a gente tem um CTO dentro de casa, que vai ajudar em decisões estratégicas de produto e de tecnologia. Muitas vezes fundadores não são técnicos, e quando não são técnicos, como que você vai definir qual a linguagem, qual o tech stack que você vai começar a desenvolver seu produto? Como que você vai definir qual é a melhor pessoa para o cargo de CTO, ou primeiro head de tecnologia? Não é tão simples. Então, a gente tem uma pessoa dentro de casa do Canary que vai ajudar a tirar do papel esse produto e com decisões extremamente estratégicas de tecnologia também. E a gente é extremamente hands-on em processo de captação para as nossas investidas também. Então, isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia, é o nosso job, literalmente, fazer fundraising. E querendo ou não, os founders vão fazer isso uma vez a cada, 2, 3 anos, em estágios muito diferentes. A gente tem muito reconhecimento de padrão, dado o tamanho do nosso portfólio, e a gente faz isso no dia a dia. A gente conversa com muito fundo, conversa com muito founder, então a gente realmente pega na mão e ajuda muito no processo de captação da próxima rodada institucional das nossas investidas. E até Yuri Canary, a gente tem uma média aí, eu posso te falar alguns números, mas de todos os Series A's do mercado brasileiro hoje, 40% foram investidas do Canary. Então é uma média realmente bem relevante. E investidas do Canary tem 12 vezes mais chance de levantar um Series A do que a média de mercado. Então esse é um pilar que a gente realmente ajuda muito e a gente acredita que move o ponteiro das investidas. A gente hoje ainda tem poucas mulheres investidoras, né? Você é uma delas, tem a Bianca Martinelli, tem um monte, posso citar uma lista aqui, que são pessoas que estão aparecendo bastante
e que tem visibilidade, e eu acho que a mulher tem um viés diferente para investimento que talvez o homem não consiga. Você deve ter poucas mulheres investidoras no Brasil com o tipo de investimento que você faz em Venture Capital, né? Vocês se organizam para ter mais meninas fazendo isso? Acho que assim, quando eu comecei no Canary tinha muito menos mulheres. Então eu acho que sim, o ecossistema está crescendo e com esse crescimento, mais mulheres estão investindo também. Acho que tanto nas posições mais sêniores de fundos, na sociedade principalmente, quanto em posições mais júniores. Então acho que tem sim um esforço para ser uma indústria mais inclusiva em termos de gênero, mas tem um grande desafio que é uma indústria muito pequena em literalmente tamanho de time. Uhum. Então, o número absoluto de pessoas investindo em VC vai ser pequeno. Então, a gente tem, por exemplo, um esforço grande para trazer mais mulheres para o universo empreendedor, seja como founder, seja como talento para as nossas investidas. Então, a gente tem um esforço realmente muito forte que a gente chama de talent flow lá dentro de casa, de trazer mais mulheres para esse talent flow. Então, a gente tem o nosso programa interno de analista e desenvolvimento de carreiras. Até a única analista do nosso time de investimentos hoje é a Gabi, que é mulher e está voando. Mas é um processo. Então, e nós, pelo menos você falou da Bianca, por exemplo, a gente se aproxima bastante, as mulheres desse universo, pelo menos na minha visão. E é muito mais gostoso trocar com mulher, na minha visão também. Eu ia te perguntar sobre as empreendedoras mulheres, co-founders mulheres, e eu acho que sim, a gente precisa ter isso, e tem que ter um esforço de oportunidade, vamos dizer assim. A gente tem muita gente boa, tem muita engenheira de produção Sim. se formando agora, com um perfil muito bom para trabalhar com Venture Capital, Sim. e não sabe que essa área existe, e ao mesmo tempo os fundos têm necessidade de pessoal desse tipo, as startups têm necessidade de pessoal desse tipo, então acho que sim, passa pelo que você falou. Inclusive, você falou sobre mulheres, né? Eu acho que oportunidade em geral para muita gente diferente. A indústria de Venture Capital ainda é muito elitista. Sim. E a gente tem que trabalhar para isso. Tem algumas iniciativas legais, da Stella e outras empresas, alguns fundos focados especificamente em projetos de oportunidade, de minorias, etc. Então acho que isso é uma coisa importante de fazer. E você sente assim que no seu dia típico, o que é uma coisa que você chegou no final do dia e falou assim, hoje foi um dia bom porque eu consegui, tudo bem que você fez um monte de call, passou um monte de aperto, fez um monte de pepino, mas o que é o dia que você espera ter como investidora na Canary para chegar no final do dia e dar uma suspirada e falar assim, hoje valeu? Os dias normalmente são bem dinâmicos, digamos assim, acho que a gente tem que virar a chavinha de tema a cada 30 minutos. Context switch, né? Exato. De contexto para exatamente. Agronegócio, para saúde. Exato. Só no deal flow, às vezes eu falo com uma empresa que está fazendo uma infraestrutura de fintech B2B, por exemplo, e depois vou falar com uma empresa que está olhando para saúde B2C. Então, muito diferente, só no deal flow. E fora as nossas investidas, né? Então, a gente também investe em diferentes setores. Cada empresa está passando pelos seus desafios, com os seus pedidos de ajuda ou colaboração, por exemplo. Tem as coisas internas do Canary também. Às vezes a gente tem que vir nesses eventos como no Web Summit. Então, o dia a dia é dinâmico, mas particularmente o que eu mais gosto do meu trabalho é se conectar com gente boa. E quando eu termino um dia falando, putz, aprendi alguma coisa nova, consegui colaborar de alguma forma com alguém, ajudei a mover o ponteiro de alguma forma, a atingir algum milestone de alguma investida, por exemplo, é um ótimo dia. Eu tô te perguntando isso porque o pessoal de fora vê o investidor como o cara que pensa em multiplicar dinheiro. e ninguém tá ali só por causa de dinheiro. Você tem que ter um dia bom de trabalho, tem que ter sensação de que você tá cumprindo o que você queria fazer e com o plano que você propôs pra sua vida. Então, com certeza. Eu acho que... Assim como todo mundo, né? Mas é que o investidor tem essa visão errada, vamos dizer assim, como o cara que não acreditou no meu projeto, o cara que não confiou que a minha empresa vai dar certo, por isso não quis investir. Sim. Então eu acho que é legal desmistificar um pouco esse lado financeiro e capitalista do investidor para uma coisa que, cara, tô tocando um fundo, tô ajudando um monte de gente, gerando emprego, tô fazendo empresas crescerem, problemas que não eram resolvidos serem resolvidos. Sim. Yuri, você tem um ótimo ponto. Acho que é importante dizer que quando a gente está investindo no Canary, até falando da classe de ativos como um todo,
Na verdade, assim, é um casamento. Eu tô investindo para ficar 10, 12 anos como sócia daquela pessoa. Então, é sobre pessoas. É totalmente sobre pessoas. Obviamente tem o jogo do capitalismo, porque no fim eu preciso retornar o dinheiro para o meu investidor. Então, obviamente tem esse viés também. Mas no fim é relacionamento com pessoas. A gente, por exemplo, a gente não investe em negócios só pelo negócio, a gente investe na pessoa. Até porque no momento na fase que a gente investe numa empresa, a empresa pode mudar, pode pivotar. E possivelmente vai pivotar. A ideia que você me vende hoje, no seu pitch, Yuri, vai mudar amanhã. É bem comum isso de acontecer, porque, né, no começo é muito volátil. Então, é sempre sobre pessoas. Isso é uma coisa importante de reforçar. Legal. Pra gente terminar, eu queria que você trouxesse algum conteúdo, podcast, livro, ou um conselho que você queira dar para o empreendedor que está assistindo, seja ligado à Canary ou seja ligado à vida de empreendedor. Eu sempre falo de um livro especificamente para quem quer entender mais sobre o universo de Venture Capital. Tem um livro chamado Power Law, que explica a história como um todo da classe de ativos e a dinâmica por trás dela também. Então, é um livro legal se você quer, de fato, aprender sobre essa classe de ativos. E para empreendedores, enfim, eu estou muito próxima da jornada de várias pessoas que a gente investe, principalmente. E eu sei que a jornada é muito dura mesmo. Tem dois livros, na verdade, que eu reli ambos recentemente, que fala mais sobre uma parte de saúde individual. Tem um livro chamado Why We Sleep, que o sono é extremamente importante, e todo mundo que lê esse livro, ou pelo menos as pessoas que eu conheço que leem esse livro, incluindo eu, passou a dar mais valor para o sono, que é uma coisa extremamente relevante. E tem um livro que é um pouco mais recente do Peter Attia, que chama Outlive, que também fala de longevidade, que eu particularmente gosto muito. Então, pensando na saúde física e mental individual das pessoas, eu sugiro muito esses dois livros. Legal, obrigado. Sei que o nosso tempo é curto. Obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente. Não, eu que agradeço estar aqui, pô. Prazer te conhecer também. Para entrar para a Canary, para falar com vocês, o que a pessoa faz, acessa onde, ou não fala com ninguém, clica no contact do site, é isso? Boa. A gente recebe, Yuri, milhares de empresas por mês. Então, o melhor caminho para, de fato, chegar na gente é via alguém que nos conhece. Sim, apresentado por um founder de vocês. Pessoa. Exatamente. Então, o que a gente chama de warm intro, essa é a melhor forma de falar com a gente, porque já passa algumas casas ali. Só para conferir. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês também. Fiquem espertos aí pro próximo episódio. Sigam o Sebrae Startups nas redes sociais para saber quando o próximo episódio vai sair e a gente se fala no próximo.